resolução daquela questão ficou tão bonito. Agora que eu pus para gravar a aula. O pessoal gosta de te ver nos vídeos. Os teus vídeos têm algumas visualizações. Acho que é porque você aparece no vídeo, né? Do pessoal clica. Geralmente as pessoas aparecem? Normalmente os outros alunos não aparecem. Ah, eu achei que todo mundo aparecia. Então tá. Mas que pouco, tipo 5 visualizações. Ó, a aceleração, então, novamente, taxa de variação da velocidade no tempo. Agora, o que acontece quando a gente tem uma aceleração, então? Digamos, esses exemplos aqui. A Ferrari aqui, por exemplo, ó, ela tem uma variação, ela tem uma aceleração ó, de 117,8 km por hora por segundo. O que significa na prática? Que de segundo em segundo a velocidade da Ferrari aumenta 117,8. Ok? Por exemplo, aqui, ó. Essa primeira frase talvez seja mais interessante de a gente pensar. Aceleração de queda num corpo nas proximidades da superfície da Terra. Desprezada a resistência do ar, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Se isso é verdade, então significa o seguinte. Numa queda de 3 segundos, o corpo atinge 30 metros, equivalente a 108 km por hora. Agora, o que eu quero te falar? Imagina o seguinte, então, tu solta um objeto com velocidade zero, tu soltou ele da tua mão, do topo de um prédio, e não tem resistência do ar, o que vai acontecer com o teu objeto é o seguinte, ele estava com velocidade zero na tua mão. Passou um segundo, a velocidade dele vai ser 10 metros por segundo. Passou outro segundo, vai ser 20 metros por segundo. Passou outro, 30 metros por segundo. E assim tu vai somando, entendeu? A aceleração ela vai somando, segundo a segundo, essa quantidade aqui, de 10. Uhum. No caso aqui da Ferrari, de 32,7. Ok. Então, é isso aí. Essa é a significação prática da aceleração, porque a gente sabe fazer as contas, né? Mas entender o efeito prático dela não é tão simples, né? Então, veja como os objetos, eles, se não tivesse a resistência do ar, causariam muitos problemas, né, nas quedas, porque 30 metros por segundo já é 108 km por hora. Eles ficariam mais rápido, né? E 30 metros por segundo é praticamente a velocidade de 3 segundos de queda. Mas tu É. sabe que um objeto caindo a 3 segundos normalmente não tem 108 km por hora, né? É. Assim, eu não gostaria de um celular caindo na minha cabeça depois de cair por 3 segundos. Daria um impacto muito grande. Né? Mas não chega a 68 km por hora. Né? Então, essa é a questão. Mas é por causa da resistência do ar, né? Se não tivesse. Tem até um vídeo muito massa aqui, eu quero. Não, depois eu ponho. Vamos explicar a matéria aqui. Ó, esse aqui é o exemplo que eu estava te falando, só que eles estavam jogando da Torre de Pisa, né? Por causa das paradas lá do. Sei lá quem era o mano lá, era o Da Vinci, eu acho. Pensava se era o Galileu, não sei. Eu sei o seguinte, que quando eles soltam um objeto a cada segundo, né, vai aqui a gravidade um pouco mais precisa, 9,8, vai aumentando de 9,8 em 9,8 a velocidade, olha só. Então depois de 5 segundos já está em 49 metros por segundo. Beleza? Uhum. 49 metros por segundo é cacetada já, deixa eu ver aqui. Vezes 3,6, 176 km por hora. Caramba. Beleza. Pô, eu dei uma aula igualzinha essa agora há pouco para uma menina. Eu devia dar aula para vocês duas juntas. Porque eu tava passando a mesma matéria. Eu tô passando a mesma para ti, pra ela. Curioso. Bem, vamos lá. Claro que, como a gente começou tarde, né, não vai estar na mesma coisa que ela. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer essa questão aqui para você. Trafegando por uma avenida com velocidade constante de 108 km por hora, num dado instante, o motorista percebe sinal vermelho à sua frente e pisa no freio até que, ao fim de 5 segundos, ele para. Então vamos pensar assim: o carro estava 108, estava com essa velocidade normal, 108, começou a frear. Então, gradativamente, a velocidade foi diminuindo, certo? Uhum. Até que ele parou. Então, quando ele para, a velocidade é zero. Sim. Então, nossa análise aqui está entre ele começar a frear e parar. Então, está entre ele ter a velocidade de 108 e velocidade zero. Uhum. Show. E para que esse processo ocorresse, demorou 5 segundos.
e ele quer saber aqui qual que foi a aceleração escalar média do carro. Então perceba uma coisa muito interessante já de cara. A freada é uma aceleração. Só que é uma aceleração negativa, entendeu? Porque ele tá reduzindo a velocidade. Sim. Exato, sua velocidade está variando, você tem aceleração. Seja negativa ou seja positiva. Então, a aceleração aqui claramente vai ser negativa. Então, vamos ver. A equação da aceleração, aquela que você disse ter decorado? Eu dividiria, né? Exato. Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Qual que é o nosso ΔV? Diz aí. É 108. Errou. Não é? ΔV, como qualquer delta na matemática, é sempre coisa final menos coisa inicial. Tá. Qual que é a velocidade final aqui? A gente não tem, né? Porque... Tem. Ele parou? Tem. Qual que é a velocidade quando ele para? 0. Zero. Então a velocidade final é zero. Uhum. A inicial é 108. E a variação do tempo, né? O tempo é 5. ΔT é a variação do tempo. Isso aqui vai dar 108 dividido por 5. Mas aí vai dar no mesmo, né, Pro? Oi? Mas aí vai dar no mesmo, né? Porque apesar de ser 0, porque o carro vai estar parado, eu vou fazer esse 108 normal, ou não? Sim, o problema é que se você colocasse 108 primeiro, daria uma aceleração positiva. Ah, entendi. Mas se eu pensasse assim, vou colocar esse 108, mas eu tenho que pensar que eu estou numa situação em que o carro vai frear. Se ele vai reduzir, a velocidade seria negativa. Né? Aham. Beleza, então quanto é que vai dar isso aí, né? Cheguei nessa resposta, mas qual é a unidade dessa resposta? Estava em quilômetros por hora sobre segundo, né? Aham. Então, quilômetros por hora por segundo. Veja que essa unidade é meio tosca, né? Quilômetro por hora por segundo. Tem duas coisas de tempo juntas, né? Então, é interessante passar para metros por segundo ao quadrado, que é, por sinal, como a gente fala a gravidade, né? Metros por segundo ao quadrado. Então... Dividiríamos por 3,6? Eu vou pegar... Exatamente, mas eu tenho que começar passando o 108 para metros por segundo. Isso vai dar 30. Pô, nossa, escrevi 100 aqui. Tá faltando café na minha mente. Eu tô tentando me desviciar de café, então eu tô meio louco assim. Eu não bebo nada de café, Pro. Não faça isso. Não se vicie. Eu sou muito viciado em café. Daí eu tô, tipo, há 2 semanas parando, assim, hoje eu não comi, entendeu? Parando aos poucos, assim, tipo um viciado em crack, sei lá. Mas não dá, cara, é muito bom. 30 dividido por 5 é menos 6, então metros por segundo, beleza? Beleza. Show de bola. Então, cuidado com as unidades. Na aceleração, normalmente a gente trabalha em metros por segundo ao quadrado. Aqui, o quilômetro por hora por segundo é só para entender mesmo, né? Que nesse caso aqui, para o carro, né, olha só que interessante, a cada segundo, numa super freada, a velocidade diminui 21,6 km por hora a cada segundo. Então a freada, ela, sei lá, em 4 segundos tu já consegue parar um carro, né? Só que às vezes 4 segundos não é o suficiente para evitar um acidente, né? Sim. Pois é. Então, vamos salvar aqui. E agora a senhorita fará um programa da Lua. Doideira, doideira, doideira. Boa sorte. Qualquer dúvida me fale. Tá, eu entendi uma coisa aqui. A gente tem um corpo que está com uma aceleração constante de 1,6. Então, no trajeto inteiro, ele está com essa aceleração constante. Se ele partir do repouso, a minha velocidade inicial teria que ser 0. Isso. Mas eu não tenho a minha final. Na verdade... Não tem? Exatamente, não tem. Não tem? Ah, tá. Então não é pegadinha não, né, a minha lógica? Não, a lógica é essa mesmo. Esse problema é tipo aquele que eu estava falando da coisa caindo de um prédio.
Uhum. Só que esse prédio está na Lua. E aí, em relação a, por exemplo, esses tempos, é só substituir normal, ter que substituir um por vez e tentar descobrir, né? Substituir não é bem o caso, né? Porque aqui tu vai usar aquela lógica que eu falei da aceleração, que a cada segundo aqui a velocidade está aumentando 1,6 metros por segundo. Tá. Ué, Então, mas então eu posso simplesmente somar só? e isso, somar, exatamente. Daria certo. Daria certo. É só, ele só confunde, né? Porque na verdade não é uma coisa muito difícil. É bem fácil. A questão é, como tu tá tão acostumado a usar a equação, tu já queria jogar no vovô ateu, né? É, não, na verdade eu ia tentar só colocar na aceleração normal. Não, mas daí não, porque tu já tem aceleração. Ele não tá pedindo aceleração, ele tá pedindo a velocidade. Ah, tu ia achar a velocidade, né? Entendi. É, É, só que aquela equação da aceleração que a gente acabou de pôr é o vovô ateu. Só que é o vovô ateu de uma forma escondida. entendi. Então no primeiro segundo eu estaria com 1,6, Isso. no segundo com 3,2. Vai Somar não, né? somando, vai Depois somando, vai somando. multiplicar. Não, é somando. Multiplicar seria É, tu mais, pode, tu pode multiplicar porque é mais rápido, né? Mas, é um pouquinho mais rápido. sim, Mas daria certo também. vai dar boa. Estaria 4,8 em 3 segundos e 6,4 em 4 segundos. Isso, o que eu quero que tu entenda com um exercício como esse, eu te pedi para tu entender o funcionamento da aceleração mesmo. Eu não quero que a aceleração seja apenas uma coisa que tu coloca numa equação. Quero que tu entenda o efeito dela. Por isso eu estou colocando um probleminha interessante como esse. Bom, Não, tranquilo esse problema. Eu achei que tinha uma pegadinha, mas nem sempre tem. não, eu não falei isso com você. Vamos lá. Movimento acelerado e movimento retardado. Já ouviu falar desses movimentos? Já. Olha, eu vou te falar, não é uma das coisas assim mais simples de compreender. Uhum. O movimento retardado e o movimento acelerado, eles não são preto no branco. Tu tem que entender o que está acontecendo no evento que você está estudando. Então, por exemplo, aqui, vamos entender aqui primeiro uma forma textual e depois na prática. Movimento acelerado é quando o módulo da velocidade escalar aumenta. Por exemplo, um carro aumentando a velocidade na pista, né? Estava 20 km, depois foi para 30, depois foi para 40, então tem uma aceleração fazendo sua velocidade aumentar. Ele está indo para frente e a velocidade é positiva. Então faz todo sentido do mundo a gente chamar de acelerado, né? Só que se o cara tá dando ré, também é acelerado. Tipo, ele está indo É, para trás, o a tempo é certo. velocidade é negativa, só que é acelerado. Sim. Por quê? Porque em módulo o valor está aumentando. Imagina, o carro está parado e começa a dar ré. Daí começa 5 km por hora, depois 10 km por hora, depois 20 km por hora. Então a velocidade está aumentando, só que ela está aumentando negativamente. Mas em módulo ela está aumentando. Né? Se tu for atropelado com ré ou o carro indo para frente, O tanto carro faz. ainda Né? está acelerado. Uhum. Exato. Então é isso aí, movimento acelerado. E o movimento retardado também pode ser para frente e para trás. Por exemplo, uma freada é movimento retardado, porque o carro tá com, sei lá, seus 100 por hora, 100 km por hora, e daí tu começa a frear, a velocidade está diminuindo, mas tu continua indo para frente, né? Sim. Então o movimento é retardado, porque a velocidade está diminuindo. Então é assim que funciona. Então aqui tem uns exemplinhos. Eu quero conversar com você sobre isso, senhorita Maria Rita. Leia esse enunciado e quando você terminar de ler, nós começamos. Tá. Então, a gente já não fez esse exercício? Não, a gente fez um parecido em MRU. Agora a Ah, gente está tá. fazendo MRUV. Uhum. Legal, se lembra das aulas, gosto disso. Tá, entendi, Pro. Tá mostrando que vai variando a velocidade conforme vai passando o tempo. Tá, isso na equação Exatamente. final. Tá. Então, a A é qual? É variado? Variado.
porque a velocidade não é constante. Então, MRUV é movimento de velocidade variando. B. A velocidade escalar do móvel no instante t igual a zero. Qual é? Quais são as formas do movimento? Tem o vovô ateu? Tem nada de fórmula aqui. Aqui é tu olhar para essa tabela e ver nela qual que é. Pro 10? 10 metros por segundo, exatamente. Continuando, então. Se o movimento é acelerado ou retardado nos intervalos de 0 a 4 e de 6 a 8. E aí, de 0 a 4, é acelerado ou é retardado? Diminui a velocidade, né? Porque ele começa com 10 e vai chegando pro 2. Então Realmente a ele chega. velocidade está diminuindo. É. Então, se diminuir a velocidade, seria retardado, não é? Se diminui a velocidade. Se Porque diminui a velocidade, é retardado? eu Calma não aí, sei. né? Tem que Então, foi diminuir em módulo. Em módulo. porque foi a questão do que você falou lá. Por mais que ainda tenha uma aceleração, por mais que esteja diminuindo. Aham. Então, eu acho que é acelerado, por mais que seja de forma negativa, né? Bem, aceleração não muda aqui. Aceleração tem em todo o processo. Tu nunca vai ver aceleração variando num problema de física, ela é sempre constante. Então a aceleração não mudou aqui. E a aceleração está diminuindo a velocidade. Porque de 10 metros por segundo foi para 8, foi para 6, foi para 4. Está diminuindo. Então se a velocidade está diminuindo, é retardado. Só que tu tem que cuidar. Tem que diminuir em módulo. Em módulo ela está diminuindo. O valor bruto, o valor total, não pensando no sinal. Está diminuindo. 10 para 8, para 6, para 4, está diminuindo. Cada vez números menores, né? É. Tudo bem? Uhum. E do Então, 6 tava para o certo. 8, é retardado ou é acelerado? Então quando eu falei que tava retardado, tava certo. Tava certo. Tá. 6 a 8 Então, aí a gente tá de. Não, a gente tá. É acelerado. Eu acho. Não sei. O valor está em módulo, aumentando ou diminuindo o valor da velocidade? Tá aumentando. Está aumentando, né? 2, 4, Sim. 6, está aumentando. Uhum. Então é acelerado. Apesar Tá. da velocidade tá diminuindo na prática, já que tá números cada vez menores, né? Só que Sim. em módulo ela tá aumentando. O carro tá dando ré e tá pegando um empenhozinho aqui na ré. Beleza, então probleminha de boa, né? Pelo amor de Deus. Movimento uniforme agora, então. Poxa, não é que a gente passou a minha outra aluna? Por quê? Sei lá, o que eu vi com ela hoje, então não lembro. Tô louco, tô completamente maluco. Essa equação aqui, conhece ela? Vovô ateu? Vovô ateu, exatamente. Então, vovô ateu, mais conhecido como equação horária da velocidade. Isso significa que se eu quiser saber a velocidade do corpo em um determinado instante, é só jogar o valor de t apropriado ali e pronto. Né? Se eu quiser saber qual é a velocidade deste corpo que tem esta equação aqui, que é há 5 anos, eu jogo o tempo daqui a 5 anos e descubro. Tá. Então, tem alguns detalhes importantes, né? O que é o V0? É a velocidade inicial. É a velocidade que Inicial. começa na minha análise ali. Não estou começando É a a análise. aceleração vezes o tempo. O alfa. O alfa é a aceleração. Então, é Tá. aquela taxa de variação da velocidade. Quando a velocidade é negativa, significa que tu tinha uma velocidade negativa no começo. E aqui, gradativamente, a velocidade foi aumentando porque a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, passando um segundo, o carro já saiu da velocidade negativa e foi para positiva. Tipo, deu uma resinha e pá! Engatou. Aqui, velocidade negativa, então ele vai para trás. Aqui ele já estava com velocidade negativa e vai mais ainda para trás. Aqui não tem velocidade inicial, então ele estava parado. Tá bom? Tá. E aqui não tem velocidade? Não, tem sim velocidade. Não tem aceleração? Tem aceleração sim. A aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado.
Beleza. Agora... Ai, cara, essas questõezinhas aqui me parece que tu manja muito. Eu fico meio assim de cobrar pra fazer elas. Muito fácil, né? Mas vamos fazer É, uma tranquila. não confia muito assim no potencial. Ah, é? Que nada. Eu acho que meu problema às vezes pode ser mais matemática do que física, sabe? Ah, é? Bem, então vamos lá. Eu vou pedir para tu fazer 66. Então, tu vai me mandar a resposta dela no WhatsApp e, né, não vai me perguntar nada, tá bom? Vamos ver se tu Tá, consegue fazer ela sozinho. tentarei. Preciso... Beleza? Então me manda no WhatsApp, beleza? Uhum. Então tá bom. Pra te mandei lá. Não esqueça a unidade. Ai, foi mal, esqueci de escrever, né? É, velocidade escalar inicial, eu colocaria que tem 3 km por hora. A aceleração em metros por segundo ao quadrado, né? Aham. E o tempo em hora mesmo, velocidade escalar, km por hora. Cara, eu não entendi em que instante o móvel muda de sentido. Como assim, em que instante? Pois é, veja que a aceleração é negativa, né? Uhum. Então vai ter uma hora que ele vai diminuir a velocidade, diminuir, vai zerar, daí ele vai começar a dar ré. Tá. É isso que está acontecendo. Ele estava com velocidade para frente, 3. Começou a diminuir, começou a diminuir. Parou, começou a dar ré. Então é esse instante que eu quero. Então o que, que acontece quando ele muda de sentido? É justamente quando a velocidade é zero. Que Ah, daí então volta. bota a Uhum. velocidade zero, exatamente. Tá, entendi. Então tá bom. Beleza, o que mais nós temos aqui? Agora o sorvetão. Né? Sorvetão? Uhum, conheço. Então, tá aí. Sorvetão é uma equação bem parecida com a vovó Ateus, se tu parar pra pensar, né? Só que. E é igual também ao sorvetinho lá. Só que tem o termo da aceleração aqui. É, não gosto muito dela, não, ela é muito grande. E às vezes tem que resolver Bhaskara, né?
Às vezes tu só resolve essa equação se tu fizer Bhaskara. Então, trabalhosa. Bem trabalhosa. Bem, de toda forma, a gente tem que entender o que é cada termo, né? Posição inicial, velocidade inicial. Então aqui vai a velocidade inicial, dependendo de qual for. E a aceleração aqui também. Beleza, então a gente tem essas duas equações aí que dependem do tempo. A gente consegue encontrar qual é a posição dependendo do tempo. Só de olhar para a equação, a gente tem que saber o que é cada coisa nela. Né? Então, o termo sozinho, que não tem T, é sempre a posição. Sempre. Se tu vê um termo numa equação de sorvetão que não tem tempo multiplicando, tu sabe que é a posição inicial. O termo que tem o tempinho sem o quadrado multiplicando é a velocidade. Ok? Ok. Então, aqui, por exemplo, ó, menos 2 está multiplicando T, então tu sabe que menos 2 é a velocidade, independente do que for. Porque o que multiplica o T sem estar ao quadrado é a velocidade, acabou. Pode estar feito em ordem diferente, sei lá, o T quadrado na frente, não importa. O que estiver multiplicando o T é a velocidade. E agora, o que tiver na frente do T quadrado e tiver dividido por 2, tu sabe que é a aceleração. Então, como tem o 3 dividido por 2 aqui, na frente do T quadrado, tu sabe que o 3 é a aceleração. Tá bom? Uhum. Então, aqui, por exemplo, 5. 5 é a aceleração? É. Mas não tá dividido por 2, né? Não é a aceleração. Não tá dividido por 2, né? Exato. É 10 a aceleração. Porque 5 é 10 dividido por 2. Sim. Então, por isso que é 10. Menos 10 no caso. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Será que tu consegue fazer essa aqui? Eu vou te dar umas dicas. É dado o movimento cujo espaço é medido na trajetória, então até aqui é a função horária. Determine o tipo geral do movimento. Ele é o quê? Ele é acelerado, retardado, progressivo, retrógrado? Eu só tenho essa função, ele quer que eu analise, tipo, o cenário. Eu acho que não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando se é MRU ou MRUV, desculpa. Então, MRUV. Exato. B. Determine o espaço e a velocidade iniciais e a aceleração escalar. E aí, isso aí está tudo na equação. A gente acabou de falar sobre isso. Espaço é a posição inicial. Qual que é a posição inicial? 10. 10, exatamente, 10 metros. Qual que é a velocidade inicial? Aí eu não tenho, né? Eu tenho T ao quadrado de... Eu acabei de falar muito isso. Acabei de repetir várias vezes sobre a velocidade inicial. Não, entendi que ele está dividindo a aceleração, a velocidade inicial, menos 2. Acabei de falar que a velocidade é o que multiplica o T. Ah, tá. Então, calma. Menos 2? Menos 2 metros por segundo, isso aí. Tá. E a aceleração é qual? Por aceleração a gente não tem aqui, né? Claro que tem, menina. Se a gente tem a equação, tem tudo. Eu acabei de falar aqui, ó. Como é que aqui tem e lá não tem? Se é a mesma coisa. Mas porque, tipo, tá T ao quadrado só. Não, mas tem um número aqui na frente. Se não tivesse o t ao quadrado, seria zero. E daí tu poderia dizer que não. Mas se o t quadrado tá aparecendo, tem um número na frente, que é o 1. Entendi. Né? Tipo a nossa idade, né? A tua idade, 16. 16 vezes 1, mesma coisa. Então significa que tem um 1 aqui, a aceleração é 1. Beleza? Então, meu Deus, não perca essas informações. Isso aqui é ouro. Quando isso aparece numa prova, tu tem tudo que tu quiser sobre essa equação. Tudo, 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 tudo. Mas tem que saber ler a equação. Então, belezinha? Então, beleza. Então, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. A função da velocidade escalar em relação ao tempo. Conseguiria dessa equação tirar a velocidade escalar? A vovô Ateu, não é V0 mais AT? Sim. Então, para tu ter a equação do vovô Ateu, é só ter o V0 e o AT. E tu acabou de me dizer qual é o V0 e qual é o A. Sim, a gente tem. Qual que é o V0? 10. V0 é a velocidade inicial. Não, peraí, deixa eu ver uma coisa. É o que multiplica o T. Seria menos 2, né? Isso. E qual que é a aceleração? 1. Então, o vovô Ateu é V igual a menos 2 mais 1 vezes T. Exatamente.
Tá. Então, se tu tem essa equação, tu tem o vovô ateu também. Isso que é muito, muito impressionante. Essa equação te dá tudo. Até a outra equação que tu precisa. Verifique se o móvel muda de sentido se mudar determine os espaços nesse instante. Para fazer isso, tu teria que fazer Bhaskara. Por quê? Porque lembra no problema anterior que a gente falou que muda o sentido quando a velocidade é zero? Sim. Pois é. Então, aqui, como eu te falei, é uma equação de segundo grau. Então, para encontrar os zeros da velocidade... eu estou falando besteira agora. Tem que fazer o vovô ateu, tá? Só isso. O vovô ateu era V igual a menos 2 mais T. Isso. Então, se a velocidade for zero, vai ficar 2 igual a T. Ou seja, ele muda assim de sentido. Ele muda no T igual a 2. Ah, entendi, tá. Então, para tu verificar se muda de sentido, grava o que eu vou falar agora. Atenção! Entendi. A única coisa que você precisa é descobrir onde a velocidade é zero. Só isso. Então, é só substituir. Só substituir no vovô ateu, isso aí. Show de bola? Tá, peraí. Então, a gente tem o quê? Eu vou ateu, aqui a gente tem a velocidade, que é igual a velocidade inicial, mas a aceleração vezes o tempo. A velocidade que eu não tenho a velocidade no caso, né? Tu quer saber o tempo quando a velocidade é zero. Então, tu tem a velocidade final, que é zero, e tu tem a velocidade inicial, que é menos 2. E Menos daí vai 2. dar T igual a 2. Beleza? Tá. Então, eu ficaria aqui... T igual a 2. Tá certo. Tá Isso. fazendo a conta, mas... Que essa é bem facinho, né?